Ontem eu fui a um casamento e os brindes do casamento foram cactos. E aí, como os meus amigos também levaram para casa os seus cactos, eles me pediram algumas dicas. E aí eu vou dar algumas informações para vocês tentarem fazer eles viver um pouquinho mais. Primeiro a gente tem que desmistificar uma informação que existe. O cacto gosta sim de água. Ele gosta de muita água. Só que ele gosta de água na medida certa. Não falo sobre quantidade, falo sobre frequência. Você não vai regar ele todo dia, mas quando você regar, você vai regar muito. E o importante é que todo vasinho tenha furinhos embaixo para que a água não acumule aqui dentro. Porque aí você apodrece as raízes. Então tem que ter furo e tem que ser uma terra de fácil drenagem. A água ela não pode se acumular tanto na terra. E quando você for regar, você sempre vai medir se a terra está seca ou se ela está úmida. Se tiver um pouquinho de umidade ainda, o seu cacto consegue sobreviver um pouquinho mais. Se ela estiver seca, você pode medir ou espetando um palito ou colocando o seu dedo. Essa daqui tá esfarelando já, ela não tem água nenhuma aqui. Essas terras que vêm nesses vasinhos, elas normalmente não são a melhor do mundo. Só que eu não recomendo você já chegar e replantar o seu cacto, porque eu acho que é uma experiência meio agressiva para ele. Ele tá saindo de um ambiente, indo para um novo ambiente, ele vai ter que se readaptar a novas condições de vida, a uma nova luz que ele vai receber em um novo lugar. Se é um lugar arejado ou se é um ambiente fechado. Então isso já vai ser um baque, né, na vida do seu cacto. Então se você trocar ele de vaso nesse momento, também pode ser muito agressivo. E talvez ele morra pela mudança muito brusca de muita coisa ao mesmo tempo. De luz, ambiente e a terra em si. As raízes também vão sofrer com isso. E agora eu vou regar esses daqui, porque estão todos muito secos. Mas eles serão mantidos nesses vasinhos até que eles deem algum sinal de que eles são verdadeiros. Esses cactos eles estavam espetados com florzinhas falsas, porque é muito comum algumas lojas colocarem florzinhas. Eles estão até com furinhos no corpo deles. Olha, dá pra ver esse furinho daqui? Isso era uma florzinha espetada. Eu recomendo sempre tirar, tá? Essa florzinha não é real. E aí você vai colocar num ambiente que pegue bastante sol. Vai regar só quando a terra estiver completamente seca. Você vai medir com seu dedinho ou com palito. Eu trouxe até aqui para poder mostrar como que eu recomendo fazer. Você vê que a água drena rápido e ela cai nos furinhos. E aí você pode encharcar o seu cacto, a terra do cacto no caso. Então vocês vão jogar água só na terra, vão evitar de molhar muito a estrutura do cacto e vão jogar água o suficiente até sair pelo furo. Tem que ter furo embaixo justamente para isso, que aí você não precisa se preocupar com a quantidade de água que você vai precisar colocar nesse vaso. Você pode colocar ele embaixo de uma bica, encharcar tudo e se tiver vazando embaixo, é isso que precisa. Agora beleza, a gente já deu as informações básicas. Primeiro contato com o seu cacto, você vai deixar ele em paz. Você vai ver se o vaso tem furinhos. Tendo furinhos, você vai fazer uma rega quando a terra estiver completamente seca, medindo com o seu dedo. Rega até sair água pelo furo e deixa ele pegando sol. E aí eu quero mostrar pra vocês, porque eu vou replantar o meu filho mais velho hoje. Eu quero mostrar que ele está pesado. Esse é um dos meus maiores orgulhos na minha vida, porque eu fiz isso daqui. Isso daqui era uma muda desse tamanho. E eu sei que tá na hora de replantar ele. Normalmente dá pra ver umas raízes saindo pelo furo. Tipo, aqui nesses furinhos, tem alguns que dá pra ver um pouquinho de raiz, que é muito fininha, a raiz do cacto. E ela já tá querendo começar a sair. Mas eu consigo sentir que ele já tá muito grande pra esse vaso aqui. Então tá na hora de replantar. Já faz acho que mais de um ano que eu coloquei ele nesse vaso. Ele ficava bem no meiozinho, agora ele já tá preenchendo tudo. E eu vou trocar ele pra esse daqui. Já tá com expandida. Esse daqui. Quando você for procurar o vaso pra poder fazer o replante... não consigo levantar. Quando você for procurar o vaso, pensa que ele tem que ter
pelo menos uns 2 dedinhos a mais, sabe? De cada lado e embaixo também. Então ele tem que ser uns 2 números maior do que esse. Tá vendo? E aí agora sobre o substrato, a terra que a gente usa no vaso, a gente chama de substrato, porque ele não é só terra, ele é uma mistura de alguns itens que vão ser diferentes de acordo com cada planta, para atender a necessidade de cada planta. Então, o cacto e as suculentas que têm raízes mais finas precisam de um substrato mais arenoso, que seja mais fininho para as raízes poderem crescer e não pode ser compactado, não pode ficar compactado. Ele precisa absorver um pouco da água, que isso vai ajudar a armazenar a água para ele poder consumir conforme a necessidade dele. E precisa ter a terra em si. Então eu vou preparar aqui uma mistura. Eu tenho terra vegetal, que eu coloquei uma quantidade de terra, e sobre a quantidade a gente vai usar 3 partes iguais. São 3 partes de terra vegetal adubada, e para adubar eu vou usar esterco curtido para nutrir, né? Para dar nutrientes, que a planta também precisa comer. Então é uma parte de terra vegetal adubada, uma parte de areia que eu comprei em casa de material de construção. Ai, muita coisa! Temos aqui a segunda parte, que é areia. E a terceira parte é vermiculita. Vermiculita é o item que vai absorver a água da terra e armazenar ela também. Então, 3 partes iguais. E aí a gente vai fazer a misturinha. E esse vai ser o nosso substrato para cactos e suculentas. Você vê que é um solo que está bem arenoso. Ele é bem fino. E agora, sobre drenagem. Esse vaso vai ficar lá fora, na área externa, justamente para que ele possa pegar o máximo de sol possível. Então eu não vou me preocupar tanto em colocar algo que ajude a terra a não passar por esses furos. Só que, se eu começar a jogar terra aqui, ela vai sair por esses furos. Especialmente uma terra que é tão fininha. Então, tanto para ajudar a conter a terra no vaso, quanto para ajudar a água a não se acumular no vaso, a gente vai fazer uma camada de drenagem, de alguns dedinhos aqui dentro. E para fazer essa camada de drenagem, eu uso argila expandida. São essas bolinhas que fazem esse barulhinho gostoso. Temos mais. A gente vai... Tem gente que lava, eu não tô nem aí. Pode lavar se quiser, tá liberado. E aí agora é colocar a terra aqui. Deixa eu só... Ai, pesado pra caralho. Bom, vamos fazer uma camadinha, tirar um pouco. Pronto, tô cobrindo todo o fundo do vaso com argila expandida. E agora a gente vai fazer uma camada de terra, de substrato, para poder acomodar a nossa planta aqui. Tá vendo, né? Vendo seu balanço? Ele não tá saindo pelo furo, porque os furos estão tampados pelas bolinhas da argila. Quando regar, vai sair. E é normal, mas com o tempo vai diminuindo a quantidade que sai. Bom, eu acho que não vai dar essa quantidade aqui de terra. Porque é um puta de um vaso grande. E eu acho que eu vou ter que misturar um pouquinho mais. Mas tudo bem. Vamos primeiro acomodar então o nosso cacto aqui, ver se a gente precisa aumentar a altura do substrato ou se ele já consegue ficar bom. Agora vem uma parte que é um desafio.
Eu recomendo, dependendo do cacto que você tiver aí, usar luva, aquela luva de jardinagem que protege contra espinhos. Esse cacto que eu tenho, os espinhos dele não são tão agressivos, então não machuca tanto. Eu acho. Dá uma apertadinha. Vamos, filha. Vou tentar aqui um pouquinho. I wanna show the struggle. Yes. Bom, dá pra ver as raízes. É porque ela é muito fininha. Ai! Isso chama um torrão, quando sai inteirinho assim. E aí a gente vai desfazer ele um pouquinho para ele poder se acomodar melhor na terra nova. Então você vai cuidadosamente massageando esse substrato. Você vai ver que as raízes vão soltando um pouco. Deixa eu ver aqui como é que eu tinha feito ano passado. Eu tô vendo que eu coloquei um Perfex, esses paninhos assim de limpeza pra poder drenar o fundo. E ele sai. Tipo, ele vai se degradando com o tempo, mas ele retém bem as raízes. Retém a terra, no caso. Ai, não me espeta não! E aí o bom é que na hora que você vai puxar, ele se desfaz e não agride as raízes tanto. Ele vai se desfazendo. Acho que não vai dar pra desfazer muito mais do que isso, não. Tá bom, né, meu filho? Pesado, caralho. Agora vamos acomodá-lo. Sua casa nova. Bom, dá pra colocar mais terra aqui embaixo. Vou precisar fazer mais mesmo. Dava pra ter colocado mais argila. Mas agora... a terra foi embora, gente. E aí você centraliza bem ele. Bom, tá centralizado, tá posicionado. Agora eu preciso fazer mais substrato e vou descartar esse resto de areia que sobrou. E vou pausar enquanto isso e já volto. Agora a gente vai preenchendo as laterais do vaso. Essa parte é meio foda, mas a pazinha ajuda. Pô, não é possível que isso vai ser pouco. Não sei medir, não sei medir. Não sei. Tô começando a trabalhar com vasos grandes agora. Tô acostumada com vasinhos desse tamanho. Então, não sei medir. Na próxima vez, meça dentro do vaso. Bota o vaso aqui, bota uma parte de terra, uma parte de areia, a terceira parte de vermiculita, joga aqui dentro e mistura. Uma dica pra mim eu do futuro. Então preenchemos o vaso com terra. Agora a gente vai dar uma pressionadinha. Preenchemos vírgula, né? Acho que eu vou precisar de mais. Eu vou preparar só mais um pouquinho. Só mais um pouquinho. Só mais um pouquinho. Mais um pouquinho. Como nesse estado. E aí, novamente, vamos dar uma pressionada aqui. A terra vai descer. Assim como ela desceria no momento que a gente jogasse água. Então, antes da gente regar,
é bom a gente terminar de colocar todo o substrato que a gente tem que colocar no vaso. Meu torrão ainda tá um pouquinho mais elevado aqui no centro do vaso. Então a gente vai completar com um pouco mais da terra até cobrir tudo, para que ele tenha bastante espaço, material para ele poder absorver e se desenvolver. Agora também tu vai usar tudo, sua piranha. Se bem que putz. É, né? Acho que teremos mais 2. Sobrou um dedinho de vaso. Dá pra ver aqui, né? Um dedinho de vaso. Não consigo mais levantar. E esse cara tá replantado. Ele saiu daqui. Veio pra cá. Tá lindo. Eu vou colocar ele num pratinho lá fora. Só que esse pratinho também precisa ter... Ai! Uma camada de drenagem. Bom, né? Bom que a casa tava limpa. Ai, que sensação boa! Ai, caralho. Pronto. Minha obra. Eu que fiz. Eu criei. Aqui, ó. Ele veio de um potinho desse. Ele começou num potinho desse. Filha da porra. Olha que ele é hoje. E aí, a regra é o seguinte. Você vai regar até a areia embaixo ficar úmida. Não tinha água suficiente. Orgulho. Você dá uma limpadinha e tá pronto. Quando for lá fora eu rego ele um pouquinho mais. Agora eu vou ver como é que eu vou conseguir carregar ele até lá fora sem derrubar ele na minha sala. Mas é isso. Se você assistiu até aqui, muito obrigada. Espero que você tenha absorvido informações úteis para a vida do seu cacto. E é isso. Não tem nada a pedir, apenas agradecer.